no Brasil, as conjunturas principais aí que se chegou aí num ponto que a gente observa hoje. Então, hoje é o dia 26 de maio de 2018, é um sábado, e agora à tarde a gente teve lá na Petrobras, onde os petroleiros estavam em reunião para decidir se a greve deve acontecer agora ou ela deve acontecer um pouquinho mais à frente aí. Só para que a gente comece o vídeo fazendo uma baliza geral da situação, ocorre que hoje o Brasil todo está parado. E por que o Brasil hoje está parado? Porque os caminhoneiros fizeram a greve, quer dizer, iniciaram um determinado movimento. Esse movimento acabou se espalhando pelo Brasil, e de modo que o transporte do Brasil todinho parou, e estamos hoje vivendo um sistema aqui de desabastecimento em que o país, o Brasil, está se chegando numa situação que podemos até dizer que está beirando ao caos, não é? Essa situação toda. Eu gostaria aqui, antes de falar sobre toda essa questão, e que também é uma questão que envolve a Petrobras, né? A Petrobras, ela ultimamente está no olho do furacão aí, ela está sempre no entorno de todas essas discussões que estão acontecendo. Então, antes de iniciar toda essa análise e essa conjuntura toda, eu gostaria aqui de lembrar um pouquinho o porquê que os caminhoneiros conseguiram parar o Brasil hoje, não é? Na época do imperador Dom Pedro II, época do Império, portanto, isso, eu não sou bom de história, mas vou tentar aqui lembrar algumas situações, né? Por volta lá de 1840, 1850, mais ou menos nessa época, tinha um homem aqui no Brasil, né? E depois ele ganhou aí o título de Visconde, etc. Mas foi conhecido e hoje é conhecido como Visconde de Mauá, né? Esse homem, ele tinha umas ideias, ele era um empresário muito forte, começou pobre, mas depois ele acabou acumulando riqueza, mas ele era muito além do tempo dele, ou seja, ele tinha ideias inovadoras para a época aqui no Brasil. E uma das propostas que ele tinha sugerido aqui na época para então o imperador era que o Brasil adotasse uma malha ferroviária tal qual o próprio Estados Unidos naquela época estava aderindo. E como ele estava fazendo o Porto de Santos na época, e ele também tinha interesse de fazer o escoamento do café do interior de São Paulo para o Porto de Santos, aí então utilizando uma malha ferroviária. Os empreendimentos dele, com bastante sucesso, ele se tornou um homem muito rico. Ele foi um dos homens mais ricos do mundo da época e ganhou muito dinheiro. E Dom Pedro II, assessorado lá por uma gama também de empresários, verificaram que ele estava ganhando muito dinheiro e resolveram então boicotar as obras dele. Tanto boicotaram que ele acabou vindo à falência e não foi adotado no Brasil, já desde aquela época, que se instalasse no Brasil uma malha ferroviária, enquanto que lá nos Estados Unidos, todo o início da industrialização dos Estados Unidos se deu por conta das ferrovias. E aqui no Brasil, infelizmente, não se adotou as ferrovias e acabou então que mais tarde o modal adotado aqui no Brasil foi o modal rodoviário. Ainda depois, lá mais tarde, né, na época do governo de Juscelino Kubitschek,
proposta do então presidente Juscelino era de que fizesse o Brasil avançar 50 anos em 5. Esse é o slogan da campanha do então presidente Juscelino. E nesta proposta, então, ele já tinha adotado e proposto que o Brasil adotasse uma malha rodoviária, né, de modo a cruzar o Brasil de ponta a ponta por rodovias. E depois vieram os militares, adotaram também essa política e se instalou no Brasil de fato uma malha rodoviária, e isso é utilizado até hoje. Então o nosso modal rodoviário hoje, né, o modal logístico do Brasil hoje, ele é basicamente rodoviário. Temos algumas malhas ferroviárias, mas muito aquém da que realmente o Brasil, sendo um país continental, assim como outros países já em vias de industrialização ou já bem desenvolvido, adotam, né? O Brasil, infelizmente, não adota esse modal ferroviário e optou, então, pelo rodoviário, em vez do ferroviário. E culminou, então, que os caminhoneiros estão tendo um grande poder nas mãos, que é o de fazer parar o Brasil inteiro através da paralisação dos caminhões, que é o que está acontecendo hoje. Então essa é a primeira introdução dessa fala que eu estou propondo aqui. Aí então, para a gente entender o porquê que os caminhoneiros conseguiram parar o Brasil. Hoje o Brasil está parado, o desabastecimento já está acontecendo correrias para abastecer os carros. Deve agora, na próxima semana, acontecer uma correria no supermercado, que já tem acontecido. Já está faltando comida nas prateleiras dos mercados, embora ainda não esteja crítico, mas já está acontecendo. Vai acontecer também chegar nos hospitais, né? Os hospitais vão acabar sentindo também as questões por conta dos remédios que acabam faltando. Enfim, todo o setor da economia do Brasil dependem hoje do transporte rodoviário. E esse transporte, como não está, afeta a economia de um modo geral do Brasil. Essa primeira fala, ela introduz então o porquê dos caminhoneiros conseguirem tamanha façanha de parar um Brasil